Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 35, a parte B, que é o texto que nós escolhemos nessa noite para ministrarmos a vocês nesse Tadel de 7 de junho, não é isso? Hoje são 7 de junho e já estamos no final do ano, no meio do ano já quase, hein? Quase no meio do ano. E eu acredito, queridos, que esse ano vai ser um ano de muita conquista. Quantos acreditam nisso? Especialmente de almas, porque nós podemos ter todas as conquistas que nós desejarmos e ainda assim terminar o ano chateado, frustrado. Estava bonita, né? Não está cabendo de gente, glória a Deus. Amém. Temos que fazer a galeria. Atos capítulo 8, versículos, eu disse 8, versículo 35, a parte B. Eu creio, queridos, que Deus vai nos dar uma grande conquista de almas esse ano. Nós estamos orando por isso, como nunca antes. Deus tem colocado no nosso coração essa disposição de buscar a face dEle, aqui na igreja, em casa, de madrugada, de dia, toda hora. E eu estou vendo que Deus está trazendo almas de todos os cantos, o tempo todo. As células estão ganhando vida e eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Nós precisamos continuar orando e temos um objetivo pelo qual nós devemos orar. Precisamos orar para que Deus levante mais obreiros para a sua seara. Sabia que Jesus não nos mandou orar para que as almas se convertessem? Jesus não disse assim, olha, orem para que as pessoas se convertam. Você nunca vai ver um apóstolo da Bíblia, um dos 12 apóstolos orando, Senhor, salva meu pai, salva minha mãe. Você nunca vai ver. Sabe o que você vai ver? Jesus falando assim, orai, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Sabe por quê? As almas se converterão se tiver trabalhadores para ir até elas. Elas se converterão. Deus vai levantar pessoas que têm vida com Deus de oração, porque é a unção de Deus na nossa vida que vai nos capacitar para ir onde estão as almas e alcançá-las. Então, às vezes a gente está, Senhor, salve as almas. Jesus falou, eu estou querendo, meu filho. Dá para você ir lá pregar? Senhor, vai. Tem gente que manda de Jesus, né? Senhor, vai pelos campos, Senhor. Alcança lá na China, Senhor. Abençoa, Senhor, a África. Salva a África. Jesus fala assim, eu estou querendo tanto fazer isso. Você poderia ir pregar para mim? Né? Você está entendendo? Então, assim, Deus está querendo que se levantem trabalhadores. Deus quer que se levantem líderes de células, missionários, pastores. Deus quer que as pessoas se disponham, porque Ele quer salvar. Talvez você vai lá na roça falar com um parente seu, um amigo seu, e ele não vai se converter naquele dia, mas tem um outro do lado que escutou e se converte. Acontece isso, não acontece? Às vezes você quer muito que um converta, aí você fala com ele, Deus salva o outro. Então Deus quer que você se disponha. Deus quer que homens e mulheres se disponham para isso. Nesse texto de Atos capítulo 8, versículo 35, diz assim, e começando nesta escritura, anunciou a Jesus. Lembra desse texto? Filipe pregando o evangelho para um tesoureiro da rainha da Etiópia. Era um homem do alto escalão etíope, e esse homem estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não estava entendendo nada, e Deus mandou Filipe ensinar para ele, explicar para ele as escrituras. O que eu quero com esse texto nessa noite? O que eu quero é trabalhar com vocês a respeito de como mostrar Cristo em qualquer parte das escrituras. Jesus está em toda a Bíblia. Ele não está só no Novo Testamento, ele não está só nos evangelhos. Tem muita gente que pensa que Jesus está só nos evangelhos, mas Jesus está em toda a Bíblia. Nós estamos estudando os símbolos, os tipos, as figuras, as sombras que
que você pode encontrar na Bíblia, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o tabernáculo. Nós vamos aprender. Quem se lembra do tabernáculo? Todo mundo aqui já ouviu falar do tabernáculo? Amém. O tabernáculo era uma tenda que existia, que Deus mandou construir no deserto. Deus mandou Moisés construir essa tenda no deserto, só que não era uma tenda qualquer. Nós vamos aprender algumas coisas. Na verdade, todo o livro de Êxodo, com exceção do capítulo 32, 33 e 34, que vai falar a respeito do bezerro de ouro e de todas as consequências da adoração ao bezerro de ouro. No mais, todo o capítulo de Êxodo, todos os capítulos de Êxodo trabalham a respeito da construção, das ordens de Deus e da construção do tabernáculo. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver isso aí. E é interessante, está aí no seu papel, o tabernáculo era uma tenda, uma espécie de templo portátil, usado pelo povo de Israel no deserto. Estavam viajando e precisavam armar e desarmar, conforme tivessem de acampar ou levantar acampamento. Deus tinha um sinal, um trato com eles. Olha, vocês vão andando, quando a nuvem parar, vocês parem. Ali, vocês vão parar, vocês vão montar todo o arraial, vocês vão montar o tabernáculo, e dava trabalho montar o tabernáculo. Vão montar o tabernáculo exatamente de acordo com o projeto, e vão cultuar ali. Assim que a nuvem se movimentar, vocês desmontam tudo e seguem a nuvem. Era muito interessante que às vezes Deus parava e ninguém sabia se ele ia ficar ali um dia, uma hora, uma semana, um mês, alguns meses, mas toda vez que ele parava, o povo tinha que parar, montar todo o acampamento, montar o tabernáculo e ficar ali, vivendo como se ali fosse a morada deles. E Deus então começou a trabalhar com eles a questão da obediência. Não importa se Deus vai ficar meia hora, se ele vai ficar um dia, se ele vai ficar uma semana, se ele vai ficar um mês. Parou, monta todo o arraial, monta todo o tabernáculo, do jeitinho que tem que ser no projeto, do jeito que Deus diz que tem que ser. Comece uma atividade de adoração, de culto ao Senhor, e a hora que a nuvem se movimentar, desmonte tudo e vai embora novamente. Curioso isso, né? Mas Deus gosta de obediência. Isso é muito importante para Deus. E Deus quer trabalhar o nosso coração em relação a conceitos como esse. Outra coisa que a gente pode aprender é que o tabernáculo era o lugar permanente da presença de Deus entre o povo. Tem um texto em Ezequiel, capítulo 37, versículo 27, que diz assim: o meu tabernáculo estará entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No versículo 26, que é o versículo anterior desse capítulo, diz assim, uma profecia a respeito disso: e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A ideia de Deus sempre foi habitar com o povo, mas Deus estava num processo de revelar sua glória para aquele povo. Deus estava num processo de se mostrar, de mostrar quem Ele era para aquele povo. E aí o tabernáculo foi o primeiro protótipo de Deus, dessa ideia do ato de Deus tabernacular-se conosco. Era ali no tabernáculo que eles viam a presença permanente de Deus. Aquilo ali era o símbolo da glória de Deus, da presença de Deus. Toda vez que eles montavam o acampamento, eles montavam o tabernáculo e começava a atividade de cultos, porque a vida espiritual deles dependia, a bênção de Deus, todas as promessas de Deus dependia daquela estrutura montada, porque ali era o local da presença permanente de Deus. Outra coisa é que o tabernáculo feito por Moisés e os israelitas naquele tempo era figura das coisas celestiais, sombra das coisas celestiais. Está em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Quando a Bíblia fala que o tabernáculo era figura ou sombra das coisas celestiais, ele estaria futuramente trazendo
uma visão mais clara do que Deus queria. Quando você olha para a estrutura do tabernáculo, eu até fiz um projetinho dele aí para você, depois nós vamos estudar um pouquinho esse mapa. Quando você olha para essa estrutura, você vai ver o seguinte: nesse contexto, Deus habitava dentro dessa estrutura, mas a intenção de Deus é sempre habitar com o homem. Mas quando Jesus subiu, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, um pouco antes da crucificação, ele disse o seguinte: olha, quando vier o Espírito Santo, ele habitará convosco e em vós. Quando Jesus nasceu, lá em Isaías capítulo 9, a Bíblia diz o seguinte, que o seu nome será Emanuel. A palavra Emanuel é Deus conosco, não é verdade? Mas no hebraico, o sentido mais claro dessa palavra é Deus em nós. Essa é a ideia. Deus em nós. Deus conosco, Deus em nós. E é isso que Jesus disse: ele estará convosco e em vós. Ele estará junto com vocês, mas ele estará em vocês. Isso é Deus tabernaculando-se. Isso é Deus se fazendo, Deus se tornando um hóspede ou um morador permanente dentro do tabernáculo, que agora não é mais uma estrutura no deserto. O tabernáculo sou eu e você. Nós somos a habitação de Deus, a glória de Deus, ela está aqui, ela desce sobre nós. À medida que a nuvem anda aqui, a direção de Deus vem a nós, nós nos movemos, nós fazemos a vontade de Deus e a glória de Deus permanece em nós. Então, essa era a ideia que Deus queria passar para nós no futuro, mas o povo ainda não estava pronto para entender isso. Então Deus construiu uma estrutura no deserto para mostrar para eles como é que é esse relacionamento com a presença permanente de Deus. Uma coisa que a gente pode aprender é que o conjunto de partes e objetos do tabernáculo abrange, com todo o simbolismo que existe nesse conjunto de coisas, doutrinas mais destacadas ou verdades fundamentais da relação do Novo Testamento. Quanto mais conhecemos os detalhes do tabernáculo, mais entenderemos a obra redentora de Cristo. A Bíblia fala em Hebreus 9, versículo 11 e 12 o seguinte: ele, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Quando você lê esse texto, você fica meio perdido, talvez, se você não entender claramente esse contexto do tabernáculo. Mas você vai entender que esse texto aqui aponta para um negócio muito legal de Jesus. Quando ele fala assim: ele, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo. Do que ele está falando? Do seu próprio corpo. O corpo de Cristo se tornou o tabernáculo onde Deus tabernaculou, onde Deus habitou. Então ele, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não é isso que está aí? Maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Você lembra que Jesus não nasceu por vontade do homem, ele não nasceu por um ato de relação sexual entre Maria e José, ele nasceu por obra do Espírito Santo. Então o texto diz que não é feito por mãos de homem, por seu próprio sangue. Aqui ele está falando que Jesus é o tabernáculo, mas o sangue derramado nesse tabernáculo não foi de bode, foi dele mesmo também. Está vendo? Ele é o tabernáculo, ele é o sacrifício. Por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Você vai ver que lá no tabernáculo o sacrifício que era feito, ele era temporário, não é verdade? E era feito numa estrutura construída no deserto. Jesus se transformou nessa estrutura, ele se transformou no tabernáculo, ele se transformou na oferta, e ele, o próprio Deus, entrou nesse santo dos santos e operou eterna redenção. Com ele mesmo, através dele mesmo e nele mesmo,
ele fez todo o sacrifício. Então é uma coisa muito interessante, muito, muito interessante, embora talvez a gente, lendo o texto, a gente não faz essa ponte com essa estrutura que a gente vai estudar daqui a pouco. Tem algumas coisas que eu tenho aqui que você não vai ter aí, por falta de espaço e por se tratar de coisas secundárias. A Epístola aos Hebreus explica o cumprimento da cerimônia do tabernáculo na pessoa de Jesus, porém, em quase todos os livros do Novo Testamento, há alguma coisa que só pode ser entendida com o conhecimento desse assunto. Existem coisas que você vai ler no Novo Testamento, que vai ficar muito mais clara para você, depois que nós estudarmos hoje o tabernáculo. Porque tudo que aconteceu com Jesus, desde o nascimento dele, até a hora que ele bradou na cruz, está consumado, tudo tem a ver com o tabernáculo. Você sabia, por exemplo, que quando um sacrifício era feito no Antigo Testamento, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça de um bode, ou de um cordeiro, e colocava a mão sobre a cabeça de um bode, que era chamado de bode emissário. O cordeiro era levado para o sacrifício, e o bode emissário, ele era liberado, e ele ia andando sem rumo pelo deserto, até morrer, sabia disso? Quando Jesus foi condenado, lembra que Jesus assumiu a culpa, e Barrabás foi solto? Lembra disso? Não é por acaso que coisas como essas aconteceram. Não é por acaso. Você vai ver que todas as coisas, todas as etapas, desde o nascimento de Cristo até a sua morte e ressurreição, tem tudo a ver com os eventos do Antigo Testamento, especialmente com essa cerimônia que envolve o tabernáculo e os utensílios que ficavam lá dentro do tabernáculo. Hoje nós vamos estudar apenas o tabernáculo. Aprendemos ainda o seguinte: como símbolo, o tabernáculo fala da presença de Deus. Lembra disso? Como símbolo, o tabernáculo sempre está falando da presença de Deus. Ele fala lá, por exemplo, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus diz: me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. É claro que quando Davi quis construir um templo, Deus deixou bem claro que ele não habitaria em nada que pudesse ser feito por mãos de homens. Ele não habitaria, mas ao mesmo tempo ele fala: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Na verdade, Deus estava estabelecendo conceitos que mais tarde faria toda a diferença. Porém, nesse tempo aqui, ele estava se referindo à estrutura física de um tabernáculo que deveria ser construído. Vamos aprender um pouco mais aqui. Em Hebreus capítulo 8, versículo 2, a parte A diz assim: além disso, é tipo de Jesus Cristo, ele diz assim: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Jesus Cristo, ele se apresenta como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Aquele outro tabernáculo era símbolo, mas Jesus é ministro do santuário e é ministro do verdadeiro tabernáculo, que a gente vai aprender um pouco sobre ele. O tabernáculo não tinha porta, estava sempre aberto, como o Senhor Jesus está sempre pronto para receber um pecador. O tabernáculo ele não foi feito com porta, ele estava sempre aberto. Você vai ver isso aí. Antes de pensar no significado das peças ou objetos que estavam no tabernáculo, é proveitoso saber a significação de outros símbolos que aparecem ali, como pontos cardeais, cores, metais e outros objetos. Tudo tinha um sentido espiritual, tudo. Você vai ver que a posição onde o tabernáculo tinha que ser colocado, né? A definição de norte, sul, leste, oeste, o lugar onde cada tribo ia ficar, o significado da posição de cada utensílio dentro do tabernáculo. Não podia chegar lá e falar assim: vamos mudar as cadeiras de lado, né? Tem gente que
que leva isso tão ao pé da letra, que hoje, nesses dias, às vezes, por exemplo, esses bancos estão aqui há 3 anos, e alguém tira esses bancos e coloca eles no meio, alguém até fica em crise teológica, né? Mas o lugar dos bancos é aqui. Esse é o local bíblico dos bancos ficarem, né? Não pode colocar as cadeiras de lado, as cadeiras têm que ficar assim, de frente, de comprido, né? Tem gente que tem essa dificuldade. O pessoal está me chamando para a gente fazer a celebração da vitória da nossa equipe de futebol, aqui na igreja ou em outro lugar. E aí eu falei, não, a nossa igreja está disponível, está aberta para isso, o pessoal vai vir. E eles falaram, mas o problema é que vai ter um caldo, umas coisas que a gente vai oferecer para a turma, e você deixaria a gente fazer isso dentro do templo? Falei, por que não? A gente pode até jogar uma bolinha dentro do templo, qual o problema? E ele falou, não, mas o templo não é um lugar sacro, santo. Então, assim, às vezes a pessoa tem um apego à estrutura, um pouco por causa dessa história, por causa desse contexto, né? Tudo no tabernáculo, a disposição dos utensílios, a posição do norte, do sul, do leste, oeste, tudo no tabernáculo tinha uma razão para ser daquele jeito. Deus queria que fosse daquele jeito, porque Deus estava instruindo o povo a respeito de conceitos muito fortes. E assim também é conosco. Aquilo que era verdade lá, continua sendo verdade em nós, mas não nas estruturas. Nós vamos entender, se Deus quiser, algumas coisas interessantes sobre isso. A entrada, de acordo com a Bíblia, era do lado do nascente do sol. Êxodo 40, 22 a 24. A mesa era do lado para o norte, e o castiçal estava do lado do tabernáculo para o sul. Olha aí o seu projetinho, quer ver? Eu vou abrir meu projetinho aqui para eu acompanhar de perto. Quero que você preste atenção um pouquinho. Quando você fica do lado leste aí, por favor, tá vendo? Coloca o desenho virado para você do lado leste. Você está de frente para o tabernáculo. Então você vai perceber que a sua esquerda é o sul, não é isso? A sua direita é o norte. Você está no leste e a sua frente é o oeste. Certo? Você vai perceber que no meio do cercado, nós vamos trabalhar cada significado disso aí, mas no meio do cercado você vai ver um altar, esse quadradinho é um altar, o redondinho, o círculo é uma pia, é uma bacia onde o sacerdote fazia a purificação, e aí você vai entrar no lugar santo, que é essa primeira divisão, dentro da maior divisão. De um lado você tem, do lado direito, do lado norte, você tem a mesa. À sua frente, você tem, deixa eu ver aqui o que você tem. Você tem a mesa, que era para o lado norte, como eu te disse, o castiçal, que é para o lado sul do tabernáculo, e você tem a bacia de bronze, que é do lado que está bem à sua frente. Um pouco à frente vai ter uma divisória, tá vendo? Essa divisória aí, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, e lá dentro você tem a arca. Não vai dar para a gente falar de tudo hoje. Mas você percebeu? Você entrou no lugar santo, você tem a mesa da proposição de um lado, você tem à sua frente a bacia de bronze, ou a pia de bronze, e à sua esquerda, ao norte, ao sul, você tem a menorá. E a menorá, na verdade, ou o candelabro, a menorá é, na verdade, aquele castiçal onde tinha a luz que representava a presença de Deus. Nós vamos trabalhar cada uma dessas coisas de uma maneira bem simples, para não ficar muito confusa nas nossas cabeças. Outra coisa, na ordem das tribos no acampamento e na marcha pelo deserto, as tribos ficavam 3 ao nascente. Pode perceber aqui, 3 ao nascente, que está aí, Issacar, Judá e Zebulon. Está vendo?
3 ao nascente, 3 ao sul, você está vendo Simeão, Ruben e Gade, 3 ao sul, 3 ao norte, que é Assé, Dan e Naftali, e os levitas ficavam ao redor do tabernáculo e no meio dos exércitos. E 3 a leste, que é Manassés, Efraim e Benjamim. Você vai ver uma coisa interessante nesse projetinho. Você vai ter os levitas divididos em 3 grupos específicos, que eram os levitas meratitas, os levitas gessonitas e os levitas coatitas, que eram grupos distintos de levitas que ministravam com funções específicas dentro das cerimônias, das celebrações no tabernáculo. Mas a porta da entrada do tabernáculo ficava a tenda de Moisés e Arão, que era o lugar do sacerdote, onde eles ficavam. Era nessa tenda aqui que Moisés habitava, que a nuvem da glória de Deus permanecia, e era aqui que Josué estava sempre presente. Josué nunca se envolveu com o arraial, ele nunca quis passear na tribo de Gade, ele nunca quis saber o que acontecia na tribo de Efraim, nem na tribo de Issacar, que estava bem próxima da tenda de Moisés. Ele sempre ficava à porta da tenda de Moisés, bebendo daquela unção, daquela visão e se enchendo da presença de Deus que estava ali na tenda de Moisés. Então a gente vai aprender algumas coisas muito interessantes sobre o tabernáculo. Outra coisa que a gente pode tirar como exemplo, para a gente compreender mais dos detalhes, quando a gente trabalha o norte, está vendo o norte aí na sua mão direita? Quando você trabalha o norte para Deus e na Bíblia tem alguns significados interessantes. Olha bem, a ideia ligada ao norte, primeiramente, é de frio, o frio refrescante. Os montes do Líbano, especialmente o Hermon, tinha neve. Você lembra daquele salmo que Davi fala assim, Salmo 133, é como o monte Hermon, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, lembra disso? Ele estava falando de uma cobertura de gelo que ficava em cima do monte Hermon, que quando o vento sul passava e batia, aquele gelo derretia, alimentava o Jordão e irrigava todo aquele crescente fértil, toda aquela região de Israel, da Palestina antiga, onde o povo podia plantar, onde havia muita abundância, muita riqueza. Então, ele via nisso uma bênção tremenda de Deus. E aqui, nesse contexto, era a respeito disso que o norte significava. Quando o sol esquentava, a neve se derretia e fazia correr água na Palestina. O livro de Cantares, capítulo 4, versículo 16, a noiva está com o jardim com flores e pede que o vento norte vá embora e dê lugar ao vento sul para espalhar o aroma. Então, são detalhes curiosos. Você vê o sábio Salomão falando, o meu jardim está com flor, né? Você vê a esposa dele falando, o meu jardim está com flor, e rogando para que o vento norte vá embora e venha o vento sul para espalhar o aroma pela terra. Na verdade, isso aqui está trazendo criando uma ponte com coisas lá do passado, coisas que eles viviam. Na verdade, toda a composição dos salmistas, dos poetas de Israel, sempre trazia algum vínculo com a escravidão do Egito, com a experiência do deserto, com a provisão, com as dificuldades, com a presença de Deus. Sempre eles criaram uma pontezinha para que essa história se perpetuasse no meio deles. Uma outra coisa a respeito do sul, que é bem autoexplicativo, é o seguinte: a brisa suave do Negueb. O sul significa o que é agradável na vida. Comumente, uma situação agradável traz tentações ao descuido e ao relaxamento. Os judeus
dão a palavra direita e esquerda o sentido do norte e sul. Aí tem umas palavras no original, que é Yamim, de onde vem o nome da região Iêmen, e a parte sul da Palestina. O norte é chamado esquerda. A Síria, ao norte da Palestina, é chamada na língua árabe de El-Skashan, mão esquerda, ou norte. Na língua síria é Shami, mão esquerda, ou norte. Então, Deus queria posicionar o tabernáculo. A gente vai compreender algumas coisas. Você vai ver aqui, cada tribo dessa, quando você estuda a história dela, você vai ver que as tribos do sul, assim como as tribos do norte, mais tarde, elas lidaram com certos conflitos teológicos, tiveram problemas com Deus, pecaram, perderam de vista alguns princípios que Deus já havia dito para eles não se descuidarem deles. E o sul fala um pouco disso, o vento que traz tranquilidade, aquela brisa agradável e uma situação agradável. De repente está tudo bom, está tão legal, você está tão feliz com tudo que Deus está fazendo, que você se descuida e vem a tentação e você peca e você cai. Bom, a frente do tabernáculo era para o nascente. Assim, à esquerda estava o norte e à direita o sul. Leste, o deserto. Agora nós vamos ver aqui, próximo onde ficava a tenda de Moisés, virando para o leste, você vai ver o deserto. O vento era quente, era por onde vinham as ameaças dos inimigos. Também é pelo leste que vem o dia, o nascer do sol e a esperança. Em Lucas 7, versículo 78, Lucas 1, versículo 78, o Senhor Jesus tem o nome de Oriente Alto, ou Sol Nascente das Alturas. É interessante que do mesmo lugar de onde vêm os inimigos, vem o Sol Nascente das Alturas. De onde vem a provação, de onde vem a dificuldade, de onde vem o calor do deserto, vem o socorro de Deus, né? Porque o novo dia sempre é apontado na Bíblia como um tempo de esperança, como um tempo de recomeço, de socorro de Deus. O oeste, que já apontava para o mar, né? Habitação dos seres desconhecidos, a direção onde a luz se apaga, em hebraico, Yam, que quer dizer o mar. Em Isaías 17, 12 e 13, a agitação das águas do mar representa a ira dos povos da terra. Então, você tem aí esse posicionamento do tabernáculo, sendo que cada lado tem um sentido que naquele tempo poderia não fazer tanto sentido para eles, mas para nós faz. Como tabernáculo, nós estamos apontados nessas direções. De onde vem a provação, de onde vem a luta, de onde vem a dificuldade, vem o socorro. Não é verdade? Você tem o lugar da tranquilidade, do aroma, da brisa agradável, é o lugar é a área da sua vida onde você tem que tomar cuidado com as tentações para não perder a presença de Deus. Do outro lado é o lado do frio, o lado da solidão, das dificuldades, mas é de lá também que vem a água que irriga toda a Palestina, de onde vem a abundância e a riqueza. Então, você vai percebendo que você, como tabernáculo, você tem essas realidades à sua volta, e você lida com isso. Todos nós lidamos. Embora a presença de Deus esteja no centro, de um lado você tem o mar, né? O oeste, o lado oeste, de onde vem o mar, os povos desconhecidos, os inimigos que podem ameaçar a sua estabilidade. Então, você, como tabernáculo, você está posicionado no meio de toda essa possibilidade de tranquilidade, de luta, do socorro de Deus, de uma brisa que sopra e espalha o aroma. Então, essa é a nossa realidade como tabernáculo. Mas vamos aprender
algumas outras coisas sobre isso. Olha bem, o tabernáculo, quando foi instituído, depois você pode ler o livro de Êxodo para você ver assim, os detalhes. Você vai ver que algumas coisas são muito detalhadas no tabernáculo. Uma delas é as cores. As cores, os metais usados e vários outros objetos que Deus faz questão de dar detalhes, como Ele quer. Eu quero desse jeito, dessa cor, assim, virado para esse lado. Por exemplo, o tabernáculo, aqui nós não vamos trabalhar isso hoje, mas a cerca do tabernáculo, a maneira como ele foi feito, a dimensão das madeiras, a altura, os ganchinhos que tinha que prender as cordas para sustentar a madeira, a maneira como era presa como era preso o couro na madeira para esticar e ficar uma cerca bonita, o tipo da madeira, que é a madeira de acácia, cada uma dessas coisas tem um significado tipológico, aponta para Jesus em algum aspecto. Então, todo o tabernáculo tem uma conotação importante no Novo Testamento. Mas falando das cores, por exemplo, existem 3 cores que estão sempre em alta lá: o branco, o azul e o púrpura ou escarlata. O branco fala de pureza, todos nós sabemos disso. Ele fala de linho branco finíssimo. Então, o branco fala de pureza, da santidade, da glória de Deus. O azul é a cor do céu. E na simbologia bíblica, azul fala de santidade. Outra coisa é púrpura, que é uma cor imperial, que vai apontar para a realeza de Cristo, para a nobreza dele, como rei dos judeus. E a escarlata, a cor dos reis de Israel. Às vezes você está lendo um texto na Bíblia, e aí Deus fala assim: eu quero isso de cor escarlata. Por que Deus gosta dessa cor? Na verdade, o que Deus estava querendo é o seguinte: olha, no futuro, quando tudo já tiver sido revelado ao povo, eles vão entender que quando eu falava dessa cor, quando eu falava desse utensílio, desse objeto, eu estava falando de um reino que eu estou implantando, que eu estou trazendo à terra, e eu preciso que tudo seja bem organizado, cada coisa tem um significado bem claro. Bom, então nós temos a escarlata, que fala da cor dos reis de Israel. Você lembra que quando Jesus, lá em Mateus 27, 28, ele estava sendo condenado, eles vestiram um manto nele, e a cor era essa, curiosamente? E aí, isso aqui apontou, Jesus sabia disso. Talvez os judeus com certeza eles fizeram isso assim, desavisadamente, sem imaginar que eles estavam cumprindo um desejo de Deus, né? Cumprindo um princípio bíblico. Mas na verdade, aquela escarlata lançada sobre Jesus estava dizendo assim: olha, isso aí é aquela cortina lá do tabernáculo, que estava no tabernáculo e agora está no tabernáculo, no verdadeiro, no perfeito, né? É o rei de vocês, é o rei de Israel, é o rei dos judeus que está vestindo essa escarlata. Era na verdade isso que Deus estava ensinando para o povo. Bom, além disso, por isso vestiram Jesus com um manto escarlata, Mateus 27, 28. O carmesim fala de sangue, que aponta para o Messias crucificado, e há uma semelhança entre carmesim e escarlata. O contexto pode ajudar a entender. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai perceber que algumas vezes fala de escarlata, às vezes fala de carmesim, uma vez está falando da cortina especificamente, outra hora está falando do sangue exclusivamente. Então a gente vai percebendo isso aí. Outra coisa são os metais. Você vai encontrar lá ouro, você vai encontrar prata, você vai encontrar cobre. O ouro é o metal do santuário, símbolo da divindade de Cristo. Algumas vezes vem a expressão ouro puro. Outras figuras são mencionadas como ouro sem esse qualificativo. Então, quando você vê falando ouro puro, está falando da natureza divina de Cristo, né? É o metal mais precioso. Prata simboliza redenção. Lembra por quantas moedas
de prata Jesus foi vendido? Aquele foi o preço da redenção. Jesus foi vendido como escravo, mas ele não foi vendido com moeda de ouro, ele foi vendido por moeda de prata. E a prata tem esse sentido de apontando para a redenção. Simboliza redenção, base de tudo, meio de aproximação entre o pecador e Deus. Quando você lê Êxodo 30, versículo 11 e 16, e Êxodo 38, 25 e 28, você vai perceber que quando quando Israel recenseava o seu povo, todas as vezes que Israel ia incluir alguém na nação, como seria isso? As pessoas de até 20 anos não era considerado recenseado. Eles não numeravam as pessoas de até 20 anos. Você lembra que a Bíblia sempre falava tantas pessoas fora mulheres e crianças? Porque para eles não podia ser contado, porque não eram pessoas capazes de sair à guerra. Então não era contado. Quando uma pessoa era recenseada, ela precisava pegar uma quantidade de prata, de moeda de prata, se eu não me engano era meio ciclo de prata, e ela tinha que pegar isso e oferecer a Deus no tabernáculo em favor dela, para que ao ser incluída no povo, ela não fosse morta por Deus. Curioso isso, né? Depois vocês podem ler o texto. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa não é da comunidade Batista da Paz. Aí ela quer se tornar da comunidade Batista da Paz. Se fosse lá no contexto de Israel, aí a gente ia falar assim, ó, primeiro você vai ali no gasofilácio, entrega uma oferta X, e aí depois a gente vai numerar você como membro da comunidade Batista da Paz. Era assim que funcionava no contexto de Israel. E o povo não tinha coragem de ser recenseado antes de fazer essa oferta, porque também era um princípio de Deus. E aí com essa prata, com esse ouro, eles construíram o tabernáculo também, né? Então Deus tinha um propósito. Isso, na verdade, apontava para a redenção. A pessoa se redimia com meio ciclo de prata. Isso apontava para a redenção que Jesus ofereceria para nós. Só uma perguntinha, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, ou vocês estão mais voados do que tudo? Amém. É um assunto meio não faz parte do nosso dia a dia, né? A gente está acostumado com aleluia, a porta vai abrir para você, glória a Deus, né? Mas na verdade a gente precisa ler um pouquinho mais o Antigo Testamento e compreender esses detalhezinhos. Outra coisa, lembra a medula, que tem a forma de um cordão branco. Quando se quebra, a pessoa morre. A Bíblia fala lá em Eclesiastes o seguinte, que a prata é tida como, que a vida é tida como o cordão de prata, o fio da vida, a medula, é mais ou menos isso. Então, é o preço da redenção. Quando você pega a prata, quando Jesus morreu, quando ele foi vendido por aquelas moedas de prata, ele estava se estabelecendo esse conceito. O preço da redenção da minha alma foi essa. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. A prata fala da redenção. Outra coisa que eu posso aprender aqui é o seguinte, a respeito do cobre. O cobre pode ser entendido algumas vezes como bronze. Estava no pátio, o altar e a pia eram de cobre. Lembra a purificação. No pátio, a pessoa se purificava da culpa, no altar, oferecendo um sacrifício. Na pia, se purificava de qualquer contaminação, lavando-se com água. Deixa eu tentar mostrar mais ou menos para você aqui. Por exemplo, quando o sacerdote ia fazer o sacrifício, ou quando uma pessoa entrava nessa região aqui mais ampla, olhando aí no seu mapinha, no cercado maior, né, que é considerado o átrio, o que acontecia? A pessoa tinha que se lavar
na bacia de cobre, porque ele tinha que se livrar da culpa para fazer o sacrifício, certo? Ele tinha que se livrar da culpa do pecado para fazer o sacrifício. Aí ele podia fazer o sacrifício e se tornava aceitável diante de Deus. Mas quando o sacerdote tinha que entrar no lugar, no Santo dos Santos, e ele tinha que se lavar nessa bacia, nessa pia de bronze, ele tinha que se purificar de toda contaminação, de qualquer contaminação, porque ele não podia entrar lá no Santo dos Santos com nenhum tipo de contaminação. Ele tinha que estar completamente limpo, ele tinha que estar plenamente purificado. E aí ele se lavava na bacia e depois ele se lavava na pia. Está vendo? Você percebe então que a santificação é um processo contínuo e é um processo detalhado, né? Você se livra da culpa do pecado eterno de Adão, que você herdou, mas você se limpa de toda e qualquer contaminação diariamente. De toda e qualquer contaminação diariamente, através de um processo de santificação. Então você percebe que são dois lugares de se lavar. Você se lava uma vez e depois você se lava outra vez. Nessa primeira bacia de bronze que ficava fora do lugar santo, você se lavava da culpa, né? Todos nós nos lavamos da culpa quando aceitamos Jesus. E depois não precisa se lavar mais? Aí quando você entra para o lugar santo, tem a pia de bronze, onde você vai lavar outra vez de qualquer culpa. E aí você se mantém santo. Pode entrar no Santo dos Santos. No pátio, eu já disse, né, a pessoa se purificava da culpa no altar, oferecendo um sacrifício. Na pia, se purificava de qualquer contaminação, lavando-se com água. Existem outros objetos curiosos aqui no tabernáculo. Por exemplo, madeira. A Bíblia diz que a madeira que deveria ser usada para fazer o tabernáculo deveria ser madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira típica daquela região e era a madeira mais dura. Sabia? A mais dura. Era a madeira mais dura. E também uma das mais bonitas, talvez a mais bonita, né? E essa madeira dura, ela fala da natureza humana de Cristo. Usava-se a madeira de lei, incorruptível. Mostra essa natureza de Cristo. Na pia e no castiçal não havia madeira, porque seu sentido era purificação. A pia e luz divina, o castiçal. Então, nós temos dentro dessa estrutura aqui, dessa segunda estrutura que é o lugar santo, nós temos, olha, vamos voltar aqui, nós temos a luz, que representa a presença de Deus, o castiçal representa a presença de Deus, a luz que aponta para a luz de Deus, eu vou falar algumas coisas dela. Nós temos a pia, que representa a purificação. Nós temos o linho, pureza e santidade. Em Apocalipse 19:8 nós lemos: o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A Bíblia fala lá na confecção do tabernáculo que o sacerdote deveria se vestir de linho finíssimo, que a cortina que separava o lugar santo dos santos deveria ser feito de linho. Isso significa os atos de justiça. O sacerdote, aquele que ministra, aquele que é líder de célula, aquele que é pastor, aquele que ministra no altar do Senhor, ele tem que se vestir de justiça, porque é isso que significa o linho finíssimo. Agora, entrando num aspecto bem mais prático, nós temos aqui, as partes do tabernáculo. No pátio, nós temos o altar de cobre para os sacrifícios e a pia. O sacerdote se lavava e então fazia o sacrifício, certo? Em segundo lugar, nós temos o lugar santo,
que é essa segunda estrutura menor, dentro dessa maior, o lugar santo. E dentro desse lugar santo nós temos 3 utensílios, que é a mesa da proposição, o castiçal e o altar de incenso. A mesa da proposição fica ao norte, não é isso? E o candelabro, a menorá, fica ao sul. E a pia fica a oeste. Nós vamos ver algumas coisas legais sobre isso aí. No Santo dos Santos, nós só temos uma coisa. É a parte menorzinha do tabernáculo. Nós só temos a arca, que é um assunto que nós vamos estudar depois, que significa a presença de Deus. Mas olha bem, todo o tabernáculo representa a presença de Deus. Quando o tabernáculo era montado no meio do arraial, no centro de todas as cabanas, significava a presença de Deus no meio do povo. Todos viam, todos tinham a mesma vista. Quando a glória de Deus descia, você pode ver, todas as 12 tribos estavam de frente para ele e estava vendo a glória de Deus descer, estava presenciando o que Deus fazia ali no meio daquele povo. Agora, outra coisa, o pátio ou o átrio, essa parte maior do tabernáculo, são os limites de aproximação do pecador a Deus. Você, por mais que você esteja muito próximo de Deus, muito perto da glória de Deus, você não consegue atravessar essa parede e chegar até Deus só porque você está perto. Tem muitas pessoas que estão perto de Deus. Na verdade, o mundo inteiro está perto de Deus. Jesus morreu por todos, mas eles não conseguem se aproximar de Deus por eles mesmos. Eles precisam de Jesus, certo? É por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho. Você sabe que Jesus é o caminho, todos sabem disso. Você sabia que essa entrada daqui, ó, daqui, do lado leste, que era a entrada do tabernáculo, até o Santos dos Santos, que era um caminho reto, passando pelo altar, pela bacia de bronze, passando pela pia de bronze, a mesa da proposição e o candelabro, esse lugar se chamava caminho. Sabia disso? Jesus disse: eu sou o caminho. Na verdade ele está dizendo: eu sou o caminho para Deus. Para a gente isso é muito claro. Para nós não tem problema nenhum, a gente aceita isso na boa. Só que os judeus, quando ouviram Jesus dizer eu sou o caminho, ele estava dizendo: sabe aquele acesso que tem da cerca até o Santo dos Santos? Sou eu. Através de mim, vocês podem ir lá dentro do Santo dos Santos e falar com Deus. Isso não é tremendo? Isso é poderoso demais. Jesus diz: eu sou o caminho. Você imagina, cerca de 624.800 pessoas adultas, acima de 20 anos, residiam em volta desse tabernáculo, mas eles só conseguiam ir à presença de Deus através de um único caminho. Só tinha um caminho. Se eles morassem a leste, eles tinham que dar a volta e vir aqui. Se eles morassem a oeste, eles tinham que dar a volta e vir a leste para conseguir entrar. Se eles estivessem a sul ou a norte, ou qualquer que fosse a posição, eles tinham que vir por esse caminho. Todos tinham que passar pelo mesmo caminho para chegar até Deus. Isso é assim até hoje, não é não? Não é assim até hoje? Não importa se a pessoa mora lá nas partes mais altas do mundo, ou se ela mora nas partes mais baixas, se ela nasceu numa família evangélica ou se ela nasceu numa família muçulmana, não importa. Na verdade, o caminho para chegar até Deus é o mesmo para todos. Todos têm que ir a Jesus. E assim era aqui também. Está vendo como é que estudando o tabernáculo a gente consegue achar coisas que aparentemente não têm o menor sentido, mas fazem sentido quando a gente ouve isso. E Jesus, ele deixou isso claro para nós. Então, quando você olha para aí, você vai ter os limites da aproximação do pecador a Deus. O lugar santo, que é essa estrutura menor dentro da estrutura maior, o lugar santo são as formas de aproximação de Deus. Diga comigo assim:
formas de aproximação de Deus. 3. Diga, 3 formas. Está muito fraco. 3 formas. Mesa da proposição, menorá, pia de bronze. Então, quais são as formas da aproximação de Deus? Quando você vai para norte, dentro do lugar santo, você tem a mesa da proposição, que é o lugar da comunhão com Deus. É o lugar da comunhão com Deus. Você se assenta na mesa. Jesus disse, eu sou o pão. Lembra que ele disse, eu sou o pão? Sabe que pão que Jesus estava dizendo que ele era? Ele era o pão da proposição. E é por isso que os judeus falaram, que loucura é essa? Ele é o pão da vida. Isso aqui, querido, quem come desse pão aqui, tem vida eterna. E Jesus falou, eu sou o pão. Os judeus quase deram um nó no cérebro deles. Eles olharam para aquilo e falaram, gente, esse cara é louco. Ele já acabou de dizer que é o caminho, agora ele está dizendo que é o pão da proposição. É um absurdo. E aí, beleza. Uma das formas da comunhão com Deus, da aproximação de Deus, da comunhão com Deus, é a mesa da proposição. É o lugar que você se alimenta. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você vai ver isso. Quando você vira para norte, você tem o candelabro, ou você tem a menorá, que é o lugar da luz, da revelação, é o lugar do entendimento, é quando a palavra de Deus se torna clara para você, é quando você entende a palavra de Deus. A sul está o candelabro. Quando você olha para o oeste, está a pia de bronze, que é o lugar da santificação contínua. Todos os dias você está ali se lavando, se purificando, se santificando, comendo do pão, recebendo luz, se santificando, comendo do pão, recebendo luz, comendo do pão, se santificando, recebendo luz e comendo do pão, se santificando e comendo e recebendo luz. Não é assim? Mas ali também a luz fala do testemunho, porque Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Mas ele disse que nós também somos a luz do mundo, não é verdade? Então é dali que a gente brilha, é dali que a gente recebe luz para brilhar. E Jesus, e a palavra de Deus diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, lembra, a pia de bronze é o lugar da santificação, e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Né? A gente já viu esse texto, a gente já sabe desse texto, mas na verdade não é ninguém verá a Deus. Seguir a paz e a santificação, sem a santificação, sem a paz, ninguém verá Deus na sua vida. Se eu não andar em santidade, se eu não andar em paz comigo, com as pessoas, com Deus, como é que as pessoas vão ver Deus na minha vida? Que luz que eu vou brilhar, que eu vou irradiar? Então, esse lugar santo aqui é o lugar onde você tem comunhão com Deus através do pão da proposição, é o lugar onde você se santifica, é o lugar onde você recebe luz, e é o lugar onde você brilha, certo? E aí, para terminar, o Santo dos Santos é o centro ou coração do tabernáculo, é o lugar onde a glória de Deus está. Na verdade, é o nosso alvo. O nosso alvo é passar por tudo isso aqui para ficar no lugar onde a glória de Deus está, certo? Esse é o nosso alvo, é viver onde Deus habita, é estar no lugar de intimidade com Deus. E é isso que Deus quer que a gente viva no dia a dia. Além disso, o altar de cobre fala de remissão. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. A pia de bronze fala de santificação. A mesa dos pães da proposição, fala da consagração e da comunhão com Deus. O castiçal fala do testemunho. A Bíblia diz que nós precisamos fazer a nossa luz brilhar diante dos homens para que estes vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Fala também de entendimento, de revelação, de luz que recebemos ao ler a palavra. O altar de incenso fala de oração ou adoração. É a oração dos santos que sobem diante do Senhor.
e a arca fala da presença de Deus. Então, lendo o tabernáculo, estudando, olhando para essa imagem aqui, a gente pode aprender tantas coisas boas, tantas coisas aplicáveis à nossa vida cristã, e a gente pode crescer na nossa comunhão com Deus quando a gente entende que o acesso para a comunhão com Deus continua o mesmo de antigamente. Do jeito que Moisés via a glória de Deus, eu posso ver, se eu tiver essa visão de que o caminho para a glória de Deus é o mesmo, é a santificação, é o sacrifício, a entrega, é a purificação, é o alimento do pão diariamente, é receber luz diariamente de Deus, entende? Então assim a gente vai viver experiências grandiosas com o Senhor. Mas mais do que isso, nós somos o tabernáculo onde Deus resolveu habitar. Para a gente finalizar, aqui está, ó. Na ordem que Deus deu a Moisés para fazer estes objetos, a arca foi lembrada em primeiro lugar. Êxodo 25:10. Era colocada no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Levíticos 16, versículo 2 e 29 a 31. E Hebreus 9:7. A data em que o sacerdote entrava ali era no grande dia da expiação, descrito em Levítico capítulo 16. O caminho para a presença de Deus ainda não estava aberto. Hebreus 9:8. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, abrindo este caminho. Então, quando eu disse que eu falaria no final dessa divisão que existe entre o lugar santo e o santo dos santos, essa divisão a Bíblia chama de véu. Era o véu da separação. Todos podiam ir até aquele lugar santo, mas no santo dos santos só o sacerdote podia ir. Mas quando Jesus morreu, o véu rasgou-se de alto a baixo, dizendo que o caminho para a presença de Deus estava liberado a quem quer que fosse a presença dele através de Jesus. Então, queridos, é isso que a gente pode aprender um pouco do tabernáculo, e muito mais a gente pode aprender lendo a Bíblia. Isso aqui são só algumas pistas que falam muito pouco de toda aquela realidade. Quando você lê, você vai ver muitos detalhes que a gente não consegue dizer aqui com palavras.